porque será a semana do Me Faz Sorrir. E será a semana, já sabe, a semana da entrega do cartão para, já sabe para quem, não é? Nada de estar a inventar as conversas de que não, desta vez já sabemos que quem gera financeiramente a casa é ela. Ela conhece, domina tudo, conhece o esquema. Ela é quem vai ao 30. E agora que a estratégia é comprar mais barato, melhor, e comida nutritiva, então é melhor entregar mesmo à senhora. Porque essa conversa de que não, eu é que vou à câmara frigorífica comprar os frescos, deixa isso para a senhora. Essa conversa de que não, eu é que vou comprar o quilo de batata, deixa isso para a senhora. E sabe porquê? Porque também já chegou a altura das matrículas. Se for você a gerir o dinheiro, nesta altura das matrículas, ela depois limpa as mãos. Porque elas sabem, as senhoras lá em casa têm sempre um jeitinho. Mexe aqui, tira desse valor, põe lá atrás e resolve o problema. Você quer ser o dono da solução? Não, eu que resolvo, eu que trabalhei, o cartão anda comigo. Tá bem, não faz mal, mamãe, deixa ele andar com o cartão. Deixa só. Mas sabe o que é que faz, mamãe? Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, começa a latiçar, bater na cabeça sobre as matrículas. Todos os dias. Não lhe deixa descansar de manhã a matrícula das crianças, à tarde, matrícula das crianças. Até que ele um dia vai parar e vai concluir que vale a pena entregar o cartão à mamãe. Não se esqueça. Se ele não quiser entregar o cartão, é fácil. É fácil. Então não é fácil. Os homens não são fáceis de apanhar. É fácil. Não é? Pressiona só. Pressiona só. Na próxima semana, já sabe, o cartão é para madame lá em casa. Para a dona Miclina. O cartão é para si, dona Miclina. É para si. As autoridades na província do Bengo encerraram uma escola de condução que funcionava de forma ilegal. Nós vamos ainda contar-lhe aqui no programa uma história interessante e que merece realce. A senhora Dona Maria Adão, Maria Adão Franco, completou 100 anos. Vamos contar-lhe essa história um bocadinho lá mais para frente. Mas já sabe que aqui os factos fazem eco. Roda. Muito bem. Ontem, 20 horas, na Fidel Castro, também conhecida pelo nome de Via Expressa, ontem, quando eram 20 horas, um cidadão decidiu atravessar, aí nas imediações do DIP, não sei se sabe, quem sai da ponte do 25 e vai em direção a Cacoaco, há um ponto onde está uma pedonal nas imediações do DIP, aí próximo das 3As. O cidadão ia atravessar, ia para o outro lado. E ainda foi alertado por alguém, não passe por aqui, homem, porque está uma pedonal aí à mão de semear. Mas como ele já tinha ingerido, desconfia-se, nós não temos provas disso. Ele estava sob efeito de álcool e não aceitou conselhos de ninguém. Resultado, ia passar, vinha uma viatura em alta velocidade e pum! Ele foi socorrido de imediato por um outro cidadão que ia para a sua vida. Porque o motorista que atropelou esse senhor pôs-se em fuga. Talvez temendo a reação da população. E o estado dele é preocupante. Agora, vamos a essa história. Quando regressar, eu vou dizer-lhe exatamente o que digo todos os dias aqui. A falta de siso custa caro. Roda, Regi, vamos ver. 20 horas. Via Expressa, Avenida Fidel Castro, proximidades da Direção de Investigação e Ilícitos Penais. Segundo testemunhas, este jovem não usou a passadeira, pulou o separador e foi colhido por uma viatura de marca Toyota que pôs-se em fuga. A pessoa que lhe alertou primeiro lhe disse que não pode atravessar, ele tem que atravessar mesmo na pedonal. Só que depois de eu descer também do carro, isso só foi mesmo depois de eu descer também do carro, é quando também o acidente acontece. Antes do sucedido,
foi advertido. Ele está em estado de vida mesmo. Prontamente, os efetivos da Polícia Nacional e do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, com a ajuda de um automobilista, socorreram o sinistrado. É um ser vivo, ficaria mal ir para casa, chegar, ver que deixei aí alguém que poderia ser ajudado. Sim. Então vamos levar até o hospital, esperamos que ele chegue lá com vida e que ultrapasse essa situação. Hospital Municipal de Viana, vulgo Capalanga. Afinal, o caso não é para menos, como afirma o ortopedista em serviço no banco de urgência. Ele entra num estado crítico para já, com um traumatismo crânioencefálico grave. Na medição da escala de Glasgow, ele deve ter aí deve ter mais ou menos 9 a 10 pontos. Então é um doente crítico que precisa realmente de cuidados. Neste momento estamos a baixar a pressão intracraniana, vamos reidratar o doente, porque também está em estado de embriaguez, e vamos tentar estabilizá-lo e ver se fica connosco ou transferimos. As pedonais foram montadas para facilitar a travessia de todos. Ouviu o que é que diz o Manuel André? As pedonais foram colocadas para evitar situações como estas. Eu recordo-me, e eu vi isso, eu recordo-me, quando aconteceu aquele acidente, quando aquelas senhoras foram trucidadas nas imediações da Ponta Amarela em Viana, os moradores da zona que foram entrevistados disseram: põe aqui pedonale, o Estado não nos põe pedonale. Aí tem pedonal. Onde esse homem foi atropelado, há uma pedonal. Qual é o problema? A questão não está nas pedonais. Não vamos ter esse tipo de conversa. O problema não está intrinsecamente relacionado às pedonais. Existem pedonais. Quantas vezes nós nos deparamos com este cenário? Está uma pedonal e as pessoas a passarem por... Aqui já mostramos isso muitas vezes. As pessoas a passarem por debaixo da pedonal. Nas calmas. Não é a 100 metros da pedonal, não. Na parte inferior da pedonal mesmo. Pessoas em bom estado físico. E até passam aos pulos, a correr. Porque o nosso problema é de mentalidade. Ou seja, o problema do nosso país está relacionado diretamente à nossa mentalidade. Não queremos mudar. Nós não queremos mudar. Continuamos a ter uma mentalidade autodestrutiva. Entende? Amigo lá em casa, o problema não é a pedonal, não tem nada a ver com a pedonal, não. Não tem nada a ver com educação. Não foram instruídas as pessoas. Não tem nada a ver com formação, deixa-me dizer. A prudência, o siso, não são elementos que se ganham na escola. Prudência e siso são elementos que nós ganhamos, conquistamos no dia a dia. O grande problema é que você, meu amigo, você que está a ver o programa agora, que tem ódio pelas pedonais, tem raiva das pedonais, tem nojo das pedonais, está a concorrer para acabar com esse senhor um dia. Continua a brincar, continua a fazer das suas, a evitar a pedonal, continua, nós até vamos aplaudir, continua. Não, eu lhe dou um conselho, até lhe incentivo, meu amigo. Sabe o que é que eu faço agora consigo? Vai, mesmo força, continua a passar por debaixo da pedonal, vai embora. Haverá um dia em que a brincadeira vai lhe sair mesmo caríssima. Vai lhe sair caríssima. Agora, o cidadão que atropelou e negou-se a prestação de auxílio cometeu um erro gravíssimo. Isso não se faz. Não se faz. Bom, as nossas estradas têm sido palco de acidentes e alguns deles brutais. Não é só por causa da falta de siso dos peões que não querem passar na pedonal. Há também um problema relacionado com os automobilistas, os motoristas mesmo. E sabe porquê? Veja só isto. Sabe que imagem é esta? Pode encher o vídeo, por favor, Regi. Sabe que imagem é esta? Ainda não consegui fazer a leitura, né? Eu já lhe digo. Esta é a parede de uma escola de condução.
A escola de condução está localizada na zona do Panguila, na comuna da Barra do Dande, município do Dande, província do Bengo. O nome da escola é CBO, é o nome da escola. Pois, temos aqui este desenho bem pintado e certamente você já viu, se passa por esses lados, já viu essa escola. E então, muita gente já se inscreveu nessa escola, fez a formação nessa escola, e a pensar que estava efetivamente a formar-se numa escola legal. O grande problema é que essa escola está a funcionar, ouça só, ela estava a funcionar porque foi encerrada, estava a funcionar com a licença de uma filial, mas da província de Luanda, do município de Cacoaco. Mas não tinha condições para lecionar, para dar aulas de condução. Agora você entende porque é que há muita gente que sai mal formada das escolas. Uma escola que funciona com documentos ilegais, como é que vai ter alunos legais? A própria escola já começa assim. A escola que vai formar os alunos já está assim. Agora imagina o aluno sair dali. Pior! Se a escola está a funcionar mal, como é que o aluno vai sair dali bem formado? Isso é para possível. Mas foi encerrada a escola. Regi, vamos contar essa história que eu já regresso. Roda! A escola de condução denominada CBO funciona há um ano na localidade do Panguila, comuna da Barra do Dande, município do Dande, província do Bengo. Desde a abertura das aulas de condução, a referida escola sempre funcionou com a documentação da outra escola, por sinal, sua filial situada em Cacoaco, província de Luanda. O alvará comercial, que não é propriamente do Bengo, mas sim de Luanda, verificou-se a validade do alvará de transportes, que já está vencida, e as condições que a escola apresenta. Uma equipa multissetorial encabeçada pelo Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana do Bengo deslocou-se para a localidade do Panguila, onde constataram várias irregularidades na documentação exibida pela escola e encerrou temporariamente a mesma. Encontramos também um alvará dos transportes também já vencido há um ano, o que isso também não é admissível. A equipa multissetorial sentou e analisou que, de preferência, a escola ser encerrada temporariamente. Enquanto a equipa multissetorial procedia à visita, qual foi o nosso espanto? A entrada da dona Maria Cachele, aluna da escola que solicitou o seu exame de condução há algum tempo e que até agora não foi atendida. O que me trouxe até aqui é para saber acerca dos meus exames, tendo em conta que eu já fiz a marcação do meu exame no mês de junho, abril. Até agora, sim, deste ano mesmo, do ano corrente, até agora não me chamam. Então eu estava passei por aqui para vir ter com a Esther, que é a secretária, para saber acerca do meu exame, porque eu ligo lá na Verdinha, em Cacoaco, a informação sempre é a mesma, para aguardar, e os meses estão lá. Daqui a pouco estamos em dezembro, mas o ano terminado estamos sempre na mesma situação. A Escola de Condução CBO conta com 2 salas de aula com capacidade para albergar 30 alunos por turno, sendo uma sala para aula de código de estrada e a outra para aula de mecânica. Tem uma viatura de aulas práticas, secretaria-geral e gabinetes administrativos. Pós encerramento da escola, a delegação rumou em visita de trabalho para outra escola de condução, também na localidade do Panguila, onde visitou a oficina de viaturas pertencente a um cidadão vietnamita. Bom, nós agora vamos falar de algo que revela o estado mental da nossa sociedade angolana. Você sabe por que
em alguns países, cidades sobretudo, são colocadas em praças públicas bustos e estátuas. Bustos e estátuas são referências para memórias eternas, ou seja, sempre que passamos por um ponto onde se encontra um busto ou uma estátua de uma figura que tenha feito intervenção política, social, que tenha construído coisas de realce naquela sociedade, sempre que nós nos deparamos com este busto ou com esta estátua, como eu já fiz referência há bocadinho, nós voltamos à memória, revivemos a história da pessoa que está representada na estátua, no busto. O Dr. Antônio Agostinho Neto é o primeiro presidente da Angola, fundador da nação que nós conhecemos com o nome de República de Angola. Antes disso não havia República de Angola. Antes de 75 não havia República de Angola. E então ele fundou no dia 11 de novembro de 1975, quando declarou para a África e o mundo a independência nacional. E então, a imagem de Agostinho Neto não é uma peça decorativa, não é uma mera peça colocada aí porque... E não vamos entrar nesse tipo de discussão. Você pode não gostar dele, você não é obrigado a gostar dele, mas deve respeitá-lo. Respeitá-lo, porque é o primeiro presidente desta nação. Não importa quais sejam as suas convicções. Agora, quando você tem problemas, distúrbios mentais, está desfocado, seja lá o que for, e sai de casa para vandalizar o busto do seu primeiro presidente, você está com problemas graves. O Orlando Luiz está num ponto, e vamos tê-lo agora, onde o busto do primeiro presidente de Angola terá sido vandalizado. Já vamos confirmar. Orlando, boa tarde. Você está na entrada do distrito Nova Vida. Viva, muito boa tarde. Exatamente, Mário Santos, boa tarde a todos. Estou exatamente aqui na Avenida Pedro de Castro Vandulilói, mais precisamente aqui na entrada principal do projeto Nova Vida, onde dá-se conta da vandalização do busto do Dr. Antônio Agostinho Neto e também do furto do óculos do aquele que foi então fundador da nação, e este furto está a preocupar a administração do distrito urbano do Nova Vida. Por este instante, as pessoas que vão passando por estas zonas vão olhando para a imagem e vão questionando e expressando a admiração em vendo de facto a imagem do Dr. Antônio Agostinho Neto sem óculos, que de alguma forma descaracteriza a imagem daquela que, como o Mário disse, lutou para a independência deste país que chamamos Angola. E isso de facto vai, na verdade, causar alguma confusão para as novas gerações que, através dos livros, têm estado a olhar a imagem de Manguche com óculos e, deparando-se com esta imagem sem óculos, deixa de alguma forma confuso as novas gerações. Vamos, de forma muito rápida, conversar com o administrador do distrito, o administrador adjunto do distrito do Nova Vida, Osvaldo de Jesus, arquiteto. Boa tarde, em direto para o Ecos e Factos. Uma situação que de facto preocupa a administração. Sim, muito boa tarde, caros ouvintes da televisão pública de Angola, e em especial os munícipes do distrito urbano de Nova Vida. Sim, preocupa-nos bastante o vandalismo que foi feito aqui no busto do saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto. Já a administração local do Clambaquiacha, assim como do distrito, já temos feito
Já contactamos a empresa que fez o busto do camarada presidente para ver se o mais rápido possível, em curto tempo, conseguimos repor e criamos uma nova imagem do nosso busto e do nosso camarada presidente António Agostinho Neto. Com esta situação triste, o que é que a administração vai fazer? Vai redobrar mais aqui na segurança, de maneira que situações do género não voltem a acontecer? Sim, tanto a administração local assim como a polícia. Vamos aumentar o reforço para que essa situação já não aconteça. Uma vez que é algo muito precioso. Já tivemos cá, desde que metemos no centenário o busto do camarada presidente, Dr. António Agostinho Neto, tivemos cá eventos de casamento, as pessoas vinham tirar foto, então é um pouco triste, contraditório. Mas a polícia e o serviço de segurança já estão a trabalhar no caso para ver se o mais rápido possível podemos repor já os óculos do camarada presidente Dr. António Agostinho Neto e temos uma imagem melhor. Daqui a pouco, curto tempo, já teremos uma outra imagem e muito mais linda que está agora. Obrigado, Mário Santos. Aqui o essencial do administrador adjunto do Distrito Urbano do Nova Vida, que fala exatamente deste ato de vandalismo e também do furto do óculos do fundador da nação, Dr. António Agostinho Neto, que foi furtado há sensivelmente 2 meses. Aqui o busto é feito de cobre puro e infelizmente ainda há miliantes que vandalizam bens públicos para fins próprios, que de certa maneira está a causar, digamos, confusão da parte das pessoas que vão circulando por estas zonas e também entristeceu de facto a administração do Distrito Urbano do Nova Vida. Mas o essencial ficou, a administração garante reforçar naquilo que é a segurança para que a situação do género não volte a acontecer. As imagens são de Pedro de Almeida, Orlando Luís. Boa tarde, Mário Santos. Boa tarde, Orlando. Que geração, hein? Que geração, Orlando. Que geração. Que geração. Olha, eu disse há bocadinho, reforço, você pode até não gostar do senhor, pode não gostar dele, pode não se rever na sua formação política, não importa. Mas quer você goste ou não, não há como alterar a história. Você vai ter de viver com isso para sempre. É o primeiro presidente da primeira República. Não há outro. Não há outro. Foi ele que proclamou a independência de Angola. Quando nós temos uma geração... E agora, deixa-me dizer, os defensores do indefensável, aqueles que desculpam tudo, sabe, têm sempre resposta para tudo. Não, se alguém fez isso, a culpa é de quem? É dele que fez. Não, porque alguém devia formá-lo, instruí-lo. Meu amigo, ele não sabe. Se ele foi arrancar os óculos, não é um cidadão que não sabe, não conhece o valor daqueles óculos. Deduzo que levou para vender aonde? Sim, nas casas em que se vende material a peso, material ferroso. Só mais uma coisa. Aqueles que escrevem, eu às vezes leio acidentalmente, os defensores do indefensável, que passam a mão na nuca desses cidadãos que estão à margem da lei. Vocês são culpados disso. Não põem isso nas redes sociais, não criticam isso, defendem. Porque acham que ele pode estar autorizado a fazer isso. Vamos refletir juntos. Nkanga Gomes, por favor, junte-se a nós. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA, e obrigado pelo convite. Nkanga, acompanhou tudo, não é? Exatamente. O direto do Orlando. Sim, acompanhei. Até que ponto chegamos? É, de facto, Mário, a primeira nota é reprovar categoricamente, energicamente, a conduta deste cidadão que, de facto,
vandalizou o busto do primeiro presidente da então República Popular de Angola. É a Primeira República. De facto, recebemos pelo saudoso presidente Agostinho Neto, e aqui encorajar o SIC de que não deve medir esforço e a inteligência policial para ir atrás desse cidadão que de facto teve esta conduta e ser de facto penalizado rigorosamente. E aí tem uma Câmara do CISP. Aí na Pedonal tem uma Câmara do CISP. Rigorosamente com base na lei, sentir a mão pesada do Estado, sentir a mão pesada da Justiça, de que brincadeiras têm horas e que há brincadeiras que não há espaço para ali. Porque um cidadão, uma sociedade que não valoriza os seus heróis, é uma sociedade frágil. Isso demonstra uma fragilidade cultural, demonstra um sentido patriótico bastante miserável, demonstra que um sentido de desconhecimento e uma brincadeira de mau gosto, porque quem fez isso tem noção que não se faz. Porque os factos sociais são exteriores à consciência humana, ou seja, o indivíduo quando nasce encontra as normas sociais e jurídicas. Todos nós, por mais grau de escolaridade baixo que a gente tem, fraca instrução, todos nós sabemos que não se vandaliza um busto. Não é preciso ensinar na escola. Não é que preciso. Quando olhas para aquilo, tens uma relação entre a mente e o busto. É o primeiro presidente da República. E o erro, não perca o raciocínio, por favor, o erro que se comete, eu estou a falar daqueles que são os intercessores, os advogados desse tipo de práticas, eles até chegam a defender que as pessoas estão a comportar-se assim porque não têm informação. Eu acredito que o meu avô, do Quimbo, que nem sequer estudou a primeira classe, não faria aquilo. Ele não faz. Primeiro porque tem noção de que aquilo não lhe pertence, para começar já. Segundo, se está colocado num sítio público, na entrada de um distrito, é porque alguém colocou aquilo lá e tem uma certa responsabilidade. Claro, Mário, o busto representa uma memória coletiva, histórica dos angolanos, é uma representatividade simbólica, cultural, de que cada cidadão, ao passar a olhar para o busto, lembra-se então do primeiro presidente da República de Angola. Para dizer, Mário, que independentemente de qualquer voz que possa levantar-se, respeitamos Angola, um Estado democrático de direito, há liberdade de opinião, de manifestação e reunião. Mesmo assim, o Estado tem mecanismo legal para, de facto, penalizar este tipo de prática, porque nós não podemos admitir isto. E, repito, encorajo aqui a polícia, a inteligência policial, que vá atrás deste indivíduo, que penalize rigorosamente, porque é uma conduta reprovável, mancha a nossa memória coletiva do primeiro presidente, então, do Agostinho Neto. Não é só aqui a relação familiar dele, mas é um patriota, é uma memória coletiva e nacional. Quer gostamos da história ou não, mas ela é coletiva e ela tem que ser respeitada. Aqui, a filiação política não é traga em causa, se gosta do busto ou não é traga em causa, não tem de gostar do busto. Não. Mas é uma imposição social de que todos nós, gostando da cor daquele busto ou não, gostando da imagem ou não, há uma obrigação histórica e patriótica de respeitar e honrar aquela imagem do primeiro presidente da República de Angola, que foi um patriota. E é preciso que a juventude conheça a história de Angola, apesar que ela é deturpada por algum instante do seu trajeto, mas é a nossa história. Não temos uma outra história, vamos recorrigir essa história, mas Agostinho Neto é o primeiro presidente, é inquestionável e não aqui numa razão de análise. Olha, ele, Dr. António Agostinho Neto, não foi só um político, atenção, médico, daí o nome Quilamba Quiais. Sabe por que existe o Quilamba Quiais? É por causa dele. O médico da nação, Quilamba Quiais. Às vezes até ouço muita gente dizer Quilamba Quiais. Pronto, mas em Luanda, o Quimbundo soa mesmo Quiais, também percebe-se. Foi um homem de cultura, escreveu muitos poemas. Poemas que estão cantados. Poemas que foram cantados. Se você não sabia. Isso dói, mas não é só, não dói pelo facto de ele ir lá arrancar os óculos.
o que mais dói, o que mais magoa, é quem defende esse tipo de comportamento. Este sim, este que defende, que já estudou um bocadinho, que é intelectual, escreve nas redes sociais, esse é que devia levar com uma penalização nas costas, 50 anos de cadeia, prender o tipo, por estar a escrever, a proteger esse tipo de comportamentos. Agora, o homem que depredou, que fez isso, que depredou a imagem, Regi, sabemos o que é? Vai! A esse comportamento. Se há pessoas que estão a vandalizar bens públicos, nós devemos parar a sociedade toda e começar a ver o que está a acontecer à nossa volta. A Lunda Sul é uma cidade estratégica. A província da Lunda Sul é bastante estratégica. Aliás, se vamos olhar para o corredor todo do leste, é um ponto estratégico para esta nação. Mas a cidade de Saurimo liga, em sequência, para além da zona norte do país, liga o centro para aquela região por causa da estrada. A Estrada Nacional número 180, que liga Saurimo a Mochico, Luena, é também uma estrada estratégica. Muito recentemente, um caminhão, não é? Embateu num posto de transportação de energia e caiu. Os amigos do alheio, aproveitando-se desse cenário, foram retirar tudo que tem a ver com a eliminação elétrica daquela zona. Isso é terrível. Estamos a falar de 27 postos de eliminação, só a partir desse processo da queda de uma torre, o resto vandalizar. Por causa da vandalização, a escuridão remeteu as pessoas a uma situação que nós já sabemos. Os amigos do alheio têm livre curso. Agora, a sociedade está a gemer, porque você e os seus amigos foram lá, roubaram os fios, tiraram os fios. Isso é mentalidade. Vamos ver. Roda, Roger. Cabos elétricos cortados, lâmpadas apagadas e postes de iluminação pública sem ligações. Este é o cenário que se pode observar ao longo da Estrada Nacional 180, trajeto Saurimo-Luena. O trator pancou um dos postes, caiu e foi onde que os gatunos começaram a passar a cortar os fios. Desde a vandalização destes bens públicos, circular por esta via no período noturno não tem sido uma tarefa fácil, tudo porque os marginais aproveitam a escuridão para fazerem das suas. Assim contam os munícipes. Nós aqui nessa zona, você sabe que uma área é muito isolada através do cemitério. Os bandidos aproveitam também nesse momento a assaltar as pessoas aqui, os telefones, as pastas, muitas das coisas. São no total 27 postes de iluminação pública vandalizados, deixando esta zona totalmente às escuras. As autoridades governamentais lamentam o facto, contudo trabalham para repor os bens. Para além destes postes, esta escola também não foi poupada. Para falar de uma escola de 7 salas de aula, o valor acima dos 70 milhões, e é muito dinheiro. Estamos a falar com custo de construção, apetrechamento e todas aquelas envolventes que são necessárias. E expansão da rede elétrica é um custo muito elevado. E temos a santa sorte que nós somos dos poucos governos provinciais que investem diretamente no setor da energia. Este dinheiro nós também devíamos ter olhado para outros programas sociais. Então pedimos aqui que haja alguma sensibilidade, porque o que é aplicado nessas infraestruturas é nosso dinheiro, é dinheiro do povo, é dinheiro de todos. Então devemos respeitar o que é investido pelo parte do governo. A sociedade civil diz que a falta de consciencialização dos cidadãos sobre a necessidade da conservação dos bens colocados à sua disposição, associada à débil educação, está na base do problema. Vamos sensibilizar toda a nossa população no sentido de também de denunciar se há criminosos nos bairros, e também, por outro lado, todos os pastores vão pregando sempre no sentido de que tudo que é bem público merece sempre uma proteção e um bom cuidado. 27 postes de iluminação pública ao longo da Estrada Nacional 180 vandalizados por indivíduos ainda não identificados.
Relativamente a isso, uma nota que deve ser deixada aqui para o amigo telespectador é que se você vir alguém a vandalizar um bem público e passa, finge que não viu, você vai ser vítima dessa prática, porque o facto de olhar, ver alguém arrancar o fio, passar e achar que não tem nada a ver consigo, em vez de ligar para as autoridades, ponha aí o número do DIP, temos aí o número do DIP, por favor, Regi. Enquanto eu falo, ponha-se o número do DIP. Se você passa e finge que não viu, quando chegar a casa você não tem luz. E amanhã, se chegar tarde, pode ser vítima dos amigos do alheio. O que é que você deve fazer? Quando vir alguém assaltar, se não pode estar sozinho, não pode tomar medidas, não pode deter esse cidadão, né, porque você não tem condições para o fazer. Liga, está aí o número, 914 04 1041, liga. Diz, olha, está aqui alguém no posto a cortar os fios. Pelo menos isso. Agora, eu vi também, não sei se prestou atenção a este detalhe, estamos a falar de um processo que afeta toda uma sociedade. É que o governo está a pôr dinheiro para resolver os problemas, como é o da iluminação, e alguém vai lá e corta. Ou seja, uma pessoa a prejudicar uma comunidade inteira, não é? Sim, Mário, isso são consequências de uma sociedade que de facto não foi educada, não foi instruída durante um período. Porque quando o investimento no homem é bastante reduzido, ou o homem colocado em segunda instância ou última instância, o resultado é este. Porque assim, uma sociedade devidamente instruída, aquilo que em sociologia chamamos que atingiu aquilo que é o imperativo categórico, que é a capacidade mental de agir por princípios próprios, mesmo não havendo uma autoridade para o fiscalizar, nós estamos distantes. Agora, quando se refere à instrução, não estamos a ver só a academia, estamos a ver também estamos a falar de uma forma geral, generalizado, que é para o amigo telespectador não confundir, está a falar da escola, não é só da escola. Não é a escola, porque é um conjunto. Exatamente. Os pais, a sociedade, a família, etc. a sociedade. Nós vivemos durante muito tempo num estado de anomia, num estado de desvio comportamental, onde o angolano vivia de esquema, vê? Ações ilegais, furto, vai melhorando a sua vida, vai para a empresa, rouba uma câmara, desvia o veículo. Isto os angolanos assumiram durante câmara, um período, microfone, exatamente, como modus operandi da sua vivência. Ora, este indivíduo que durante 10 anos ou 15 andou a viver assim, ele não tem um sentimento de participação do Estado. Ele pensa que quando o Estado, quando o Executivo põe um posto de iluminação, ele pensa que não tem uma responsabilidade. Logo, ele quando vandaliza este meio, ele não sente-se prejudicado na primeira instância, mas posteriormente, após a consequência, é a mesma pessoa que de facto vem reclamar. Moral da história, nós temos que continuar a moralizar a sociedade de que os bens públicos é para serem preservados. Se você ver um delinquente, se você ver o seu vizinho a destruir um bem público, deve denunciar. Há denúncias anónimas. O número, pega no por favor. telemóvel, não tem, vai fazer uma chamada no telo, vai na cantina e faça uma denúncia anónima para que de facto as autoridades possam despoletar mecanismos e ir atuar esta pessoa. Se você não fizer isso, enquanto cidadão, também terá consequência da destruição deste bem. Exatamente. Então, temos que reconstruir esta mentalidade, Mário, da forma de pensar Angola, que todos nós fizemos parte do Estado. E todos nós temos uma obrigação moral, legal, de preservar todo o bem público, que, em primeira instância, quem destruir, todos nós somos perdidos. O que é que vai acontecer? O Estado investe, o cidadão destrói, o Estado vai voltar a capitalizar o mesmo investimento que já fez, ao invés de fazer investimento numa outra área, volta a gastar dinheiro na mesma coisa que de facto deveria então evitar. Para concluir, Mário, é importante que nós, enquanto sociedade, a qualquer nível, no mato, na aldeia, em qualquer via, denuncie aquele indivíduo que não preserva o bem público, porque este bem é de todos nós e é para o benefício de toda a sociedade. Nkanga, muito obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, é um regalo ouvir o Nkanga. O Nkanga é da geração que está a trazer uma mentalidade diferente ao nosso país. Obrigado. Portanto, quando eu for embora, quando chegar à altura de dizer bye-bye, a geração do Nkanga entra em ação.
Muito obrigado, Nkanga. Obrigado, Mário. Não devia tirar aquela imagem, Rogi. Rapidinho, por favor. Põe aquela imagem dos postes. Exato. Olhem para isso. Presta atenção, olhem para isso. Olha o prejuízo. Tudo porque eles querem tirar o quê? O metal que está lá dentro. Para vender. Prejudica uma sociedade, uma comunidade. Olha para isso. Isso é mentalidade de gente, isso. Esse tipo de pessoas mesmo. Imagina, essas pessoas podem viver conosco. Podem estar no nosso seio. Não. Essas pessoas não. Que fazem isso. Não. Não podem viver em comunidade, porque não importa o nível de dificuldade, toda a gente está a atravessar dificuldades. Todo mundo. Você pensa que toda a gente nasceu em berço de ouro? Toda a gente nasceu já com as contas pagas? Não! Há pessoas que nasceram no zero, reles cá embaixo, a dormir no luando, e hoje conseguiram construir palácios a partir dos seus próprios esforços. Não é fazendo isso, prejudicando a economia, prejudicando muita gente. E depois, quanto é que você vai vender isso? 50 mil kwanzas ou 50 mil dólares? Prejudicar a maioria por dinheiro para comprar caturungungo, para comprar, como é que chama aquilo? Aqueles pacotinhos. Meu Deus do céu. Regi! Muito bem. Ai, eles até acabam por me fazer perder o microfone. Mas pronto. Nós vamos mostrar o que está a acontecer com um edifício no Golfo 2. Cheiro, água mal cheirosa. Meu Deus do céu. Vêm as chuvas. Não estão a resolver o problema daquele edifício no Golfo 2, Vila Estoril. Não está a resolver. Depois fica tarde. Vamos ver. Roda, Regi. Charcos e buracos à mistura. Este é o cenário nesta zona do Golfo 2. Esta situação está na base de vários constrangimentos vividos pelos moradores deste edifício no distrito urbano do Golfo. Já estiveram diversas equipes aqui e até o momento nós não vemos o nosso problema resolvido. O descontentamento é geral porque estamos constantemente a conviver com doença. Só foi promessas? Só estamos a viver de promessas e não vemos soluções plausíveis. As residências que estão no Reis do Chão são as mais afetadas, segundo os moradores. Associado a isto está a vala que também preocupa os moradores que vivem no edifício. As águas saem por baixo das varandas. Essas casas todas aí do Reis do Chão, se vocês entrarem dentro da nossa casa, no Reis do Chão está cheia de água nas varandas. Então são águas sujas. E essas águas vêm de lá de cima, são as águas que vêm de lá de cima e, quer dizer, não tem saída porque a vala está cheio. O problema é do conhecimento da administração do Quilamba-Quiache, dizem os moradores que se revelam agastados com o tempo que se arrasta. A TPA tudo fez para ouvir o responsável da administração, mas sem sucesso. Viu as imagens, né, do edifício Golfo 2, Vila Estoril. Aquele edifício está numa condição de sanidade impressionante, arrepiante mesmo. A partir das imagens conseguimos sentir o cheiro nauseabundo, só a partir das imagens. Eu não estava lá, mas a partir da imagem nós temos já o cheiro nauseabundo. Imagina, as pessoas estão no rechão do edifício. Por amor de Deus. Hein? É que você está sentado à mesa a comer um bom bife, não consegue abrir a janela. E quando está a dormir então, o que é que vai inalando? Estamos a falar de saúde pública, por amor de Deus. Vai ficar assim, olha, vem aí as chuvas, Alguma coisa deve ser feita. O Manel Vaz está lá na Vila Estoril, não é? Manel, boa tarde. As condições são mesmo deploráveis, são?
É contigo, Manel. Força. Boa tarde, Mário Santos. Boa tarde, Angola. Mário, estamos no Golfo 2. Aqui, depois desta reportagem que acabamos de emitir, falava sobre esta vala e também sobre o edifício número 40, que tem criado vários transtornos aos habitantes deste edifício devido à infiltração. Mas para mais detalhe, é nosso convidado para este apontamento o diretor municipal do Ambiente e Saneamento Básico do Quilamba-Quiache, a quem nós vamos a conversa com ele. Sr. Diretor, mais uma vez, boa tarde. Esta situação é preocupante para os moradores. Solução? Boa tarde. Esta situação é preocupante para os moradores, mas a administração municipal do Quilamba-Quiache tem uma solução, visto que já fizemos o primeiro trabalho de desassoreamento há alguns dias de atrás, mas na qualidade de termos outros meios, outras áreas para serem intervencionadas, então mandamos a máquina numa outra área. Mas logo que terminamos o desassoreamento, portanto, nesta área, que neste procedimento a máquina está na vala da MC, a máquina vai voltar outra vez para dar continuidade, portanto, nesta vala. É um trabalho contínuo, é um trabalho que tem feito quase todas as valas aqui, e esta não está esquecida. Então, quanto à questão da vala, é só questão de dias que os moradores podem ficar descansados? Pode ficar descansado, até porque nós temos conhecimento e domínio de todas as valas a nível do município, e com a orientação da nossa administradora municipal, Naulila André, temos recebido várias orientações no sentido de estarmos próximos dos municípios e das comunidades. E essa intervenção, portanto, é contínuo, principalmente agora que estamos a aproximar tempo chuvoso. A nossa intenção e a nossa prioridade é desassoreamento das valas. E quanto à situação das infiltrações nos edifícios, o que é que a administração vai fazer para inverter esta situação? Também temos uma intervenção a fazer, mas também em parte culpamos os próprios moradores que não colaboram nesta parte das valas, né? Porque alguns trabalhos que têm sido feitos, portanto, tem mau uso mesmo dos moradores. Conforme vimos há pouco, algumas sarjetas foram mais ou menos interditas pelos moradores e aí impossibilita a evacuação das águas nesses edifícios. Mas a administração está pronta para intervir quando for possível. Há residências, há locais que não conseguimos intervir porque as caixas estão dentro das casas. Por baixo dos prédios, os moradores constroem, os moradores fecham as caixas e pronto, impossibilita muito o desassoreamento na parte da administração. Mário Santos, foi aqui o depoimento do diretor municipal do Ambiente e Saneamento Básico acerca deste assunto que tem inquietado os munícipes aqui no Golfo 2 sobre a situação da vala. Os dias estão contados para o melhoramento desta situação. Quanto aos edifícios, por um lado, o diretor municipal culpa os moradores, mas a administração vai trabalhar para inverter esta situação. Em nome desta equipa, Raul Gil, eu sou o Manuel Vaz, a partir do Golfo 2. Boa tarde. Boa tarde, companheiro. O curioso é que nós estamos a terminar o tempo seco, melhor altura para se fazer essa intervenção. Eu falava do aspecto curioso, ouvi com atenção o diretor municipal. Se tem de se fazer uma intervenção, e vou aproveitar também para abordar esse assunto com um sociólogo, uma pessoa, isto é sociologia, falar do saneamento básico, do convívio, do bem-estar do cidadão, é sociologia, para tentar perceber. Esse problema é antigo. Esse problema é mais velho do que o meu filho caçula. Aliás, eu acho que esse problema ultrapassa até a idade da minha filha, que já está, pronto, daqui a pouco chega a idade de casar. Será preciso o quê? O que é que terá de ser feito
para que se resolva definitivamente. Foi detectado. Professor Castro Maria, por favor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo Mário Santos, e obrigado pelas boas-vindas. Esse boa tarde é também extensivo ao resto do coletivo da produção desse espaço e também ao muito respeitável público telespectador. Muito bem. Eu perguntava se o problema está identificado. Ele disse, já viram onde está o problema, os moradores fecham as caixas de... Como é que chama? As caixas de não é de derivação. Eu depois lembro. Derivação é instalação elétrica, né? Essas são caixas de... São chamadas fossas rotas, mas tem um... Eu vou daqui a bocado recordar-me. Se isso já foi detectado o problema, o que é que falta? Resolver. Porque este é um problema que nós constatamos em vários pontos da cidade. Vários edifícios de Luanda padecem do mesmo problema. Exatamente. Então o que é que falta? E o prezado Mário dizia que estamos no tempo seco do cacimbo para resolver isso. Mas oficialmente até o cacimbo já terminou há 2 dias. Sim. Hoje são 17 de agosto. Exatamente. Já estamos em época chuvosa, quer dizer que a qualquer momento podemos receber as torneiras do céu podem ser abertas e provocar maiores dissabores em relação a essas situações que atentam gravemente contra a saúde pública. Lembrei-me agora, professor, caixa de recolha. Caixa de recolha. De resíduos sólidos, de resíduos de águas residuais. É que, caro Mário, viver em meio urbano, viver em edifícios, pressupõe cumprir determinadas regras, pressupõe prestar atenção a esses pormenores. Até mesmo que tenhamos a nossa casinha simples aí no bairro, nós temos de cuidar da manutenção dela, primeiro para que ela dure mais tempo, segundo para que ela nos proporcione o conforto, que de resto é uma das razões pelas quais ela foi edificada. Exatamente. Até quando vamos aceitar que as pessoas vivam nessas condições? Quando nós não cuidamos da limpeza da nossa cidade, das nossas ruas, do nosso bairro, do nosso beco, quando não cuidamos da nossa ruela, do saneamento básico, quando não cuidamos dos nossos edifícios, isso está a dar uma informação pública. Não somos gente muito séria, não somos gente que se preocupa. Essas coisas também ajudam-nos a informar sobre a moralidade de um povo. Muito bem. Quer dizer que há um problema de crise acentuada de valores, quer naqueles que têm a responsabilidade fiscalizadora e executora. Os dois agentes. Pois claro, quer os próprios moradores. Quer os representantes da autoridade na localidade têm de fazer algo mais, têm de ter uma atuação de choque para se corrigir o problema. Mas isso, professor, nós fomos perdendo, porque o professor da época em que as mães, quando acordavam logo pela manhã, varriam a parte frontal da casa e até aproveitavam para conversar com a comadre. Mas é que ela quer. Pois claro. Para o tal marrezo, logo pela manhã. Eu tenho. Qual que é marrezo? E eu ainda tenho alguma frequência ao meio rural e a algumas localidades, vilas e cidades pequenas do interior do país. As pessoas até às vezes insinuam que esses comportamentos são as pessoas que vieram do mato. Não, eu mesmo sou do mato, eu não tenho problema em assumir isso. Nós do mato somos disciplinados e organizados. Você não encontra nas nossas aldeias o lixo a ser deitado em qualquer lugar. Não. Os aldeões sabem onde é o lugar do lixo, onde é o lugar para jogar bola, onde é o lugar para reunião da comunidade, onde é o lugar para as necessidades. O lixo vai para a Dixita, que é ou Machirilu, não são os dois sítios onde vão... Exatamente. Agora, nós desenvolvemos essas condutas aqui mesmo nas grandes cidades
e esquecemos que viver em meio urbano pressupõe determinadas regras. Aqui, apesar da boa vontade do diretor municipal, creio que é do ambiente, de urbanização e ambiente, do município, que prestou declarações à televisão pública de Angola, não bastam as boas intenções. Como se diz na gíria, de boas intenções o inferno está cheio. Meus senhores, arregassem as mangas, trabalhem, corrijam isso. E em todas as outras áreas, e é bom que as autoridades do governo provincial, das administrações municipais, distritais e outras, comecem a levar muito mais a sério, como de resto, aliás, o governo provincial tem estado a dar mostras, essa questão da organização da cidade, da nossa vida, porque, caro Mário, sabe o que é que aquilo vai dar? Sabe? Para além de já nos dar uma imagem de desorganizados, com uma moral viciada, aquilo vai dar sérios problemas de saúde. E nós de saúde, porque ficar doente não custa. Custar às vezes é curar-se. Você fica a conviver com aquele ambiente e depois, o caro Mário disse uma coisa interessante, até pela imagem, isso repugna. É como se estivéssemos a sentir aquele cheiro tão nauseabundo e as pessoas convivem com isso. Não temos como aceitar isso. É preciso aprendermos a viver na cidade, no meio urbano, com regra, com disciplina, com limpeza, com higiene, para bem de todos e para a nossa boa e agradável imagem pública. Muito bem. Professor, nós vamos fazer um ponto e vírgula. O professor já sabe que o professor está sempre conosco, a qualquer altura pode ser convocado para dar-nos, são conselhos úteis, subsídios que venham do professor Castro Maria e que eu penso, meu amigo, devia estar a restar lá em casa. Muito obrigado, professor. Obrigado, caríssimo Mário. Até breve. Muito bem. Nós já vamos para o intervalo. O professor Castro Maria disse algo que eu registrei. O nível de responsabilidade que um decisor público deve ter. Uma pessoa que responde pela sociedade, seja ele administrador, governador, ministro, seja ele quem for, tem níveis de responsabilidade que deve assumir mesmo. Agora, quando um vice-governador, não é um cidadão qualquer, um vice-governador, se apropria de algo que não lhe pertence, está a ver aquele defeito que acontecia muito no passado. Ele deixa de ser vice-governador, leva o carro do Estado para casa, fica com o carro lá em casa. Nós vamos mostrar-lhe, contar-lhe uma história de alguém que já foi vice-governador, deixou de ser, mas não queria devolver a casa onde ele morava. Depois do intervalo, volte connosco, até já. Os seus extintores estão prontos para o uso em caso de emergência? Só há um jeito de ter certeza. A HSA oferece um completo serviço de manutenção de extintores, reparações, recargas e testes de pressão. Venha até a HSA ou vamos até você. Converse com os nossos especialistas. Participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações, com um prazo de 5 anos e um rendimento